Mais forte as palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, a Santíssima Palavra de Deus, fique em pé. Levante a palavra de Deus assim, ó, em nome de Jesus. Cadê os irmãos com a Bíblia Sagrada na mão? Abane assim, glorificando a Jesus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E nós vamos fazer uso de um versículo bastante conhecido para a nossa ministração. Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. E depois eu quero que você abra em outro texto, que é lá em João, no capítulo 14, versículo de número 6. Primeiro vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe os nossos ouvintes da cadeia de rádio A Voz da Libertação, e que Deus abençoe os nossos irmãos internautas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Há uma bênção para vocês também nesta tarde. A igreja que crê assim, diga: eu creio. Então vamos ler este versículo. Vocês conhecem muito bem. É muito bem conhecido o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: se você quiser, você pode ler em voz alta juntamente comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Abra em João, no capítulo 14, e no versículo de número 6, lá nos Evangelhos. João, capítulo 14, versículo de número meia dúzia. É outro versículo bastante conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, junto com João 3,16. Você pode também ler em voz alta, se assim você quiser. 1, 2, 3, já. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e ore comigo agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, neste momento, meu Deus, estamos diante de dois belíssimos textos da palavra do Senhor, e eu peço ao Senhor que me dê condição, sabedoria, inteligência, para na graça, na direção do seu Espírito Santo, ministrar esta palavra, e que esta palavra venha, meu Deus, surtir efeitos maravilhosos, especiais e sobrenaturais em nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que todos nós sejamos alcançados pela sua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus diga amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Eu quero que você louve ao Senhor com palmas.
Isto. Batam palmas glorificando a Deus. Isto, mais forte, com mais alegria. Jesus está presente. Ele se faz presente. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, como nós falamos, hoje é um dia bastante especial. Nós estamos numa tarde especial para falar das grandezas de Deus. Eu quero deixar vocês bem à vontade para sentir a presença de Deus. E quando você sentir a presença de Deus, na impulsão do Espírito Santo, não é proibido dar um glória a Deus. Aliás, nós somos pentecostais. E quem faz parte do povo pentecostal, levante a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, nós estamos em um culto evangelístico. Eu quero trazer uma palavra para vocês, e esta palavra eu coloquei como tema algumas realidades do Evangelho. Portanto, eu quero que vocês repitam comigo, diga em voz alta, algumas realidades do Evangelho. Por que algumas realidades do Evangelho? Porque, obviamente, nós não temos tempo suficiente para falar de todas as realidades do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quero começar dizendo a vocês que o Evangelho de Jesus Cristo trata-se das boas novas de salvação no mundo imerso na mais completa perdição. O homem morto em seus pecados e delitos, segundo a Bíblia Sagrada, ele é escravo da carne, é escravo do sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Ele é filho da ira e caminha para a perdição. Está no reino das trevas e sob a potestade do diabo. Sem qualquer mérito existente nesse homem, Deus o amou. O próprio Deus caminhou na sua direção para reconciliá-lo consigo mesmo mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, após ser alcançado pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo, com a sua vida transformada, ele prega ao ar livre em um culto evangelístico. E na sua pregação, ele diz em alta voz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, louvado seja Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. Paulo, ele fala: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados, Paulo poderia se envergonhar do Evangelho por alguns motivos, e eu trago aqui 3 motivos. Primeiro, na época, o Evangelho era identificado como a história de um carpinteiro que sofreu uma vergonhosa morte, a morte de cruz. Em segundo lugar, o passado de Paulo era de perseguidor daqueles que defendiam o Evangelho da graça. Veja bem vocês, o que lhe dava menor respaldo entre alguns. E número 3, o Evangelho era desprezado pela alta sociedade política romana e por grande parte da sociedade comum e religiosa. Porém, mesmo nessas condições,
nessas circunstâncias, Paulo não se emudece. Ele não se emudece, ele não se esconde. Pelo contrário, ele sente-se honrado por anunciar as boas novas de Jesus Cristo e sentindo-se honrado por difundir o evangelho da graça. Após ser alcançado pelo mesmo, ele prega num culto evangelístico dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia, louvado seja Deus. Ouça-me, Paulo sentia-se ousado e de autoridade para falar aos romanos sobre tudo o que Jesus fez. Ele não se importou com o desprezo das pessoas e nem com aquilo que as pessoas falavam ou pensavam acerca de Jesus Cristo. Ele sabia que o seu passado não o mais condenava. Assim ele serve de inspiração para que sejam gerados novos defensores e propagadores do evangelho da graça. Meus amados, nós, a exemplo de Paulo, não devemos também nos envergonhar do evangelho da graça, visto que o evangelho não é da terra, e sim do céu. Suas raízes é o amor de Deus pelo homem. Seu alcance é universal e sua aceitação é simples, é mediante a fé, e seu alcance é a salvação eterna. Portanto, você, eu, nós não podemos, a exemplo de Paulo, nos envergonhar do evangelho da graça. Sabe por quê? Alguém lhe convidou para você estar aqui hoje neste culto evangelístico, porque esta pessoa também foi alcançada pelo evangelho da graça e ela não se envergonha deste evangelho. Por isso convidou você para que você também seja alcançado pelo evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu disse para vocês que nós falaríamos sobre algumas realidades do evangelho, baseado no que Paulo está dizendo aqui. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. A primeira realidade do evangelho que eu trago aqui para vocês é poder. Diga comigo, poder. Não, diga mais alto, participa, diga poder. Paulo está dizendo que o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. Meus irmãos, o evangelho é a dinamite de Deus. Esse poder explode corações de pedra, quebra barreiras e atravessa muralhas. Ele desconhece qualquer impossibilidade. O evangelho entra em todas as culturas e quebra o muro de separação entre os povos. Entrou no palácio de Nero e conquistou o coração dos soldados da guarda pretoriana. Entrou nas muralhas de concreto do comunismo e alcançou o mundo. Entrou nas prisões e libertou encarcerados. Quando você abre o seu coração para o evangelho, ele entra no seu coração, e não há coração de pedra que não seja quebrantado. Sua vida é transformada pelo poder do evangelho. Sua vida é regenerada pelo poder do evangelho. Aleluia. Você é alcançado para passar a eternidade na glória de Deus e com Deus pelo poder do evangelho. Paulo está dizendo que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, e é o poder de Deus para a salvação. Isto significa, meus irmãos, que não há salvação fora do evangelho. Isto significa que não há esperança para o pecador fora do evangelho. Não há esperança para o perdido fora do evangelho.
O Evangelho é o amor de Deus. O Evangelho é a graça salvadora. O Evangelho é o perdão divino de Deus para o homem. O Evangelho é Deus amando o pecador. O Evangelho é o justo perdoando o injusto e culpado. O Evangelho é a porta do céu escancarada para o perdido, para aquele que não tinha direito e agora passa a ter direito pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para livrar o homem da ira vindoura e reintegrá-lo àquela glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. Por isso Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Baseado no que Paulo está dizendo, nós não estamos lidando com uma mensagem pobre, mesquinha. Não, nós estamos lidando com uma mensagem poderosa, a mensagem do Evangelho. O resultado da pregação do Evangelho não depende apenas do pregador, mas depende da prontidão do ouvinte de ouvir, crer e aceitar a mensagem do Evangelho. Portanto, abra o seu coração, ouça, creia e aceite a mensagem do Evangelho, permitindo que esta mensagem traga transformação para a sua vida. Quando você abre o seu coração para aceitar o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma transformação na sua vida. Não há ninguém que tenha aceitado, que tenha aberto o seu coração para o Evangelho da graça e que não tenha tido uma transformação na sua vida. A palavra do Senhor diz em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Abra o seu coração e receba Jesus Cristo na sua vida. Permita que o Evangelho traga uma transformação para a sua vida. A segunda realidade do Evangelho é vida. Diga comigo, vida. Nós lemos em João 14:6, Jesus dizendo: eu sou a vida. Em João no capítulo 10, versículo 10, Jesus declarou que veio para dar vida e vida em abundância. Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Ele pode ser doador da vida. Quando Jesus diz: eu sou a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em seus pecados e delitos poderá alcançar a verdadeira vida. Isto significa, meus irmãos, que somente em Jesus Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna no céu ao lado de Jesus. Em João, no capítulo 11 e no versículo 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, e se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa esperança não apenas vai tocar a eternidade, mas você pode desfrutar o melhor dela agora mesmo. Nesse exato momento, você pode desfrutar o melhor dessa viva esperança. Só seremos realmente felizes com propósito na vida quando desfrutamos da vida em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz em João no capítulo 3 e no versículo 36, ouça: aquele que crê no Filho tem a vida, porém aquele que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele. E lá nas epístolas, em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 12, nós lemos o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isto significa dizer, meus irmãos, que o real sentido da vida é encontrado quando passamos a seguir a Jesus como discípulo, quando temos comunhão com Ele, quando ouvimos e somos obedientes a Ele. Aí quando você abre o seu coração e recebe Jesus, você passa a adotar um novo estilo de vida. Aquilo que falamos antes, você passa a ser uma nova criatura. E aí a gente se lembra de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo a vontade de Deus. Esses adotaram um novo estilo de vida, um estilo de vida pautado na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas pensam em suicídio? Infelizmente, quantos têm se suicidado?